Olá, tudo bem com você? Vamos às notícias da semana do blog outraleitura.com.br dos dias 14 a 19 de abril de 2019. Claro que a notícia que mais chamou atenção na imprensa essa semana foi a do incêndio, o terrível incêndio que destruiu boa parte da igreja, da Catedral de Notre-Dame em Paris, na França. Eu falei sobre isso também, eu acompanhei esse evento ao vivo, inclusive, pude ver ali com muita tristeza as chamas se alastrando, se espalhando, especialmente sobre a parte ali de cima da igreja, da parte de madeira, causando grande destruição de um patrimônio aí, realmente inestimável, de um valor inestimável para a humanidade. No respeito à parte histórica, naturalmente, né? Sendo um dos locais históricos mais visitados da Europa, cerca de 13 milhões de pessoas visitavam o local, a catedral. E ano passado, no mês de julho, eu tive o privilégio de fazer uma série de palestras criacionistas lá em Paris, também em Londres e Portugal, em Lisboa. E quando estive em Paris, então aproveitei para visitar alguns lugares históricos, inclusive preparei um vídeo que está na minha palestra sobre Apocalipse capítulo 11, a besta que surge do abismo. E pude então entrar na catedral, visitei ali o local histórico, entre outros locais em Paris, e realmente foi com tristeza que eu vi a destruição causada ali naquele local pelas chamas, que ainda não se sabe exatamente se foram realmente um acidente. A hipótese mais aceita é essa aí, que tenha sido um acidente relacionado com as obras de restauração, ou sabe-se lá, quem sabe até um ataque terrorista, alguma coisa assim. O interessante é que poucos dias antes eu havia noticiado aqui no blog o fato de que milhares de igrejas estão sendo demolidas lá na França, e alguns desses terrenos estão sendo ocupados por mesquitas. É uma situação assim bastante complicada, bastante triste inclusive, né, porque a justificativa que eles estão dando aqui às autoridades para a demolição desses templos é que o dinheiro que se gasta para mantê-las, para reformá-las, é bem maior do que aquilo que se gasta com a demolição. Só que se esquece realmente do aspecto histórico que esses locais têm, essas igrejas têm, e é muito triste ver que em alguma dessas igrejas um punhado de crentes, de cristãos se reúne ali ainda para realizar seus cultos, e por isso a manutenção delas está sendo realmente inviável. Quando eu estive lá ano passado, um detalhe me chamou a atenção e me deixou até chateado com isso, eu confesso a você. O pastor que me acompanhava nessas visitações a lugares históricos e na igreja de quem eu preguei depois, ele me disse o seguinte: olha, você tem que guardar a sua Bíblia na mochila, e inclusive orações feitas em público podem ser mal vistas pelas pessoas aqui. Ele me disse que quando visita doentes no hospital, não pode juntar as mãos para orar e nem fechar os olhos, ele tem que orar como se estivesse conversando com o paciente. E eu perguntei por que a situação chegou a esse ponto ali na França. Foi o seguinte, né? Segundo esse meu amigo, mulheres muçulmanas que usam ali a burca, né, e dirigem no trânsito parisiense ou na França, elas estavam emprestando a carta de motorista umas para as outras, porque quando um guarda para, por exemplo, uma delas, não tem como saber de quem se trata, quem é a pessoa, porque está com o rosto coberto. Então, para evitar esse problema, foi decretada uma lei ali em que as mulheres não poderiam mais dirigir usando a burca. Só que, para serem justos com as demais religiões, o que fizeram? Nenhum tipo de manifestação pública religiosa poderia então dali para frente ser feita. Por isso os cristãos também acabaram pagando o pato, não podem portar bíblias, não podem pregar em praça pública e nem tampouco orar em público com alguém, por exemplo, né? Então a situação está desse jeito, né? Uma nação tida como o berço da democracia, liberté, égalité, fraternité, aqueles lemas da Revolução Francesa, agora está acabando por cercear a liberdade religiosa das pessoas. Curiosamente, na semana seguinte eu estive lá em Londres e fizemos um culto. Eu pude abrir a Bíblia e no Sky Garden, que é um prédio famoso lá, que tem um jardim lá em cima, muito bonito, ali diante das pessoas, né, com um grupo de irmãos da igreja, pudemos realizar um pequeno culto ali, ler a Bíblia publicamente sem nenhum problema, né? Então alguns países ainda têm essa liberdade religiosa tão importante, outros já estão sentindo os dramas da perda dessa liberdade. Além dessa notícia,
eu também, curiosamente, essa semana houve assim várias notícias ligadas à igreja. Uma delas, por exemplo, é por que ir à igreja faz diferença. E aqui eu publiquei um texto de um autor desconhecido e ele fala que o texto é bem interessante, diz assim, que um membro de igreja escreveu para o editor de um jornal e reclamou que não faz sentido ir à igreja todos os domingos ou sábados. Tenho ido à igreja por 30 anos, disse aqui o leitor. E durante esse tempo ouvi uns 3.000 sermões, mas não consigo lembrar de nenhum deles. Assim, penso que estou perdendo meu tempo e os padres e pastores estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. A carta iniciou uma grande controvérsia na seção Cartas do Editor, ou Cartas ao Editor. Para a alegria do editor e chefe do jornal, isso foi assim. Então essa polêmica, claro que atraiu leitores, né? Uma das cartas que o editor recebeu dizia o seguinte: estou casado há 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições. Não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma delas, dessas 32.000 refeições. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma forma, se eu não tivesse ido à igreja para me alimentar, para alimentar minha fome espiritual, estaria hoje morto espiritualmente. Achei interessante essa analogia, essa comparação, né? Bom, depois eu trouxe aqui uma reflexão a respeito das chamas de Notre Dame, e eu procurei então meditar um pouco naquilo que realmente importa, né? Claro que é uma perda terrível, aquilo ali, mas há perdas muito piores, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. E outra coisa, aquilo que realmente é eterno é o nosso caráter. Se há algo que nós vamos levar para o céu, é o nosso caráter. E aí nessa reflexão, eu elogio aqui o papel dos pais, especialmente das mães, que dedicam muito do seu tempo para formar o caráter de seus filhos, porque aquilo ali eles poderão levar para sempre, né? Levar para a eternidade. Então eu falo aqui que prédios caem, pontes que os engenheiros projetam acabam desabando com o tempo, não é? Mas o caráter não, esse permanece para sempre. Então, que nós possamos realmente dar valor àquilo que é eterno, porque afinal de contas, nós que cremos na Bíblia sabemos que um dia tudo o que há nesse mundo vai queimar. Tudo o que há nesse mundo vai ser destruído para que depois de 1000 anos Deus possa recriar esse planeta e nos dar de volta o Éden perdido. Então, fica mais uma vez o apelo, né, para que nós possamos investir naquilo que é eterno e não naquilo que é transitório. Aproveitando o gancho aqui do incêndio da Catedral de Notre Dame, eu também falei um pouco sobre um possível despertamento do catolicismo na Europa. Alguns pensadores católicos estavam dizendo justamente isso, como por exemplo, um aqui publicou no Twitter: Notre Dame em chamas. É a materialização de uma França pagã que já queimou sua raiz mais nobre, bela e profunda, a católica. Ou ela volta, ou parece-me que será a Medina do Ocidente. E um outro disse ainda, no seu perfil lá no Twitter, né? O incêndio na Notre Dame, no coração da França, a filha mais velha da igreja, às vésperas da Páscoa, talvez seja um sinal de que é preciso reconstruir fé. A fé na justiça dos homens, inclusive. Então é interessante aqui alguns pensadores, né, como eu já disse, católicos, refletindo na importância, na necessidade de haver um despertamento espiritual na Europa que atualmente está realmente morta no que diz respeito ao cristianismo. Tanto é que tem havido um grande êxodo, né, uma grande vinda, levas de imigrantes muçulmanos, alguns refugiados, outros talvez se aproveitando dessas ondas migratórias, se estabelecendo na França, e a população muçulmana crescendo cada vez mais. E em lugar de eles encontrarem Jesus ali, numa nação, em nações que antes eram cristãs, estão encontrando o secularismo, estão encontrando uma religião morta, uma religião que precisa realmente de um despertamento. É acompanhar o desenrolar dos fatos para ver se realmente isso vai acontecer, mas uma coisa é certa: Deus terá que promover um milagre naquela nação que nos legou reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros. Fiz aqui também nessa semana uma propaganda de um vídeo que nós gravamos lá para a CPB Educacional, 3 descobertas que desafiam a teoria da evolução. A jornalista Agatha Lemos e eu apresentamos esse programa, e neste vídeo aqui trazemos então essas 3 descobertas. Vou deixar você descobrir por si mesmo, estão ali
Está o vídeo ali linkado no meu blog. Horóscopo do dia, seu signo está errado. Eu coloquei aqui uma notícia já publicada há algum tempo atrás, mas eu relembrei que quase nenhum signo do zodíaco está relacionado, na realidade, com a atual posição do Sol no céu da Terra. Os signos do zodíaco e as datas respectivas de início e término de cada um deles foram determinados há mais de 2.600 anos. Após tantos séculos, o eixo da Terra mudou de posição devido a puxões gravitacionais do Sol e da Lua. Juntamente com o eixo, mudaram também as posições das constelações e as datas em termos astrológicos em que estão vigentes. Portanto, podemos considerar que mesmo que as previsões astrológicas do seu horóscopo fizessem qualquer sentido, coisa que não fazem, né? Você estaria lendo o horóscopo errado durante toda a sua vida. Portanto, você que acha que é de peixes, na verdade você pode ser, ou você é, de outro signo e nem sabia, né? Então realmente não faz sentido. E nessa mesma postagem eu linkei aqui um vídeo que eu gravei tempos atrás, um programa de auditório, falando sobre a inconsistência dessa pseudociência chamada astrologia. Vale a pena você dar uma olhadinha nisso aqui para perceber que é uma tremenda perda de tempo ficar olhando horóscopo para saber se você combina com aquela pessoa, saber se os astros vão influenciar a sua vida de uma forma ou outra, porque realmente não faz sentido isso, né? É muito mais coerente a gente confiar no criador dos astros do que confiar em coisas criadas por ele, que vão eventualmente influenciar a nossa vida, né? Enfim. Como eu disse, né, uma semana que fala muito sobre igrejas. Frequentar a igreja pode prolongar a sua vida. É uma notícia, né? É uma pesquisa científica publicada na Psychology and Health, uma revista científica importante, e mostra aqui que realmente a frequência à igreja prolonga a vida, traz bem-estar, vale a pena a gente se reunir para louvar a Deus e estar ali em comunidade. Há vários benefícios, vou deixar que você leia essa matéria para descobrir quais são eles e, mais importante, se sinta motivado a ir à igreja, frequentar a igreja e ter esses benefícios. A outra notícia interessante dessa semana e que chamou muita atenção das pessoas foi que cientistas chineses conseguiram implantar genes humanos no cérebro de macacos e aparentemente conseguiram aí dar um ganho de inteligência nesses macacos. E eu aproveitei essa matéria, essa pesquisa que tem sido alvo de muitos debates porque envolve aqui implicações éticas, bioéticas, né, enfim. Eu trouxe de volta aí o tema da amalgamação, um assunto que no século XIX Ellen White já havia tratado de forma assim rápida, mas bastante interessante, em que aparentemente ela fala sobre mistura de características de humanos com animais. É um texto polêmico, tem sido alvo de debates durante décadas na Igreja Adventista, mas eu creio que vale a pena a gente reanalisar, revisitar esse texto à luz das pesquisas que estão sendo feitas nesse momento, não só na China, mas com certeza em outros lugares também, que tem como objetivo mesclar características de seres diferentes para obter alguns ganhos, né? Então, para mim é interessante esse assunto estar de volta aí às notícias, essa discussão toda, porque possivelmente esteja mostrando mais uma vez que Ellen White ela se antecipou muito ao seu tempo ao tratar de temas que naquela época não eram compreendidos, eram até ridicularizados, mas que hoje estão sendo realmente a pauta do dia, né? E finalmente, uma reflexão aqui nessa semana sobre a ressurreição de Jesus. Será que ele realmente ressuscitou? Será que há evidências de sua ressurreição? Essa que é a crença mais importante, fundamental do cristianismo, a volta de Cristo dos mortos e o fato de que ele está vivo atualmente. Essas foram então as notícias desta semana. Espero que você aprecie a leitura desses materiais e não só aprecie, mas conheça o blog outraleitura.com.br, também o blog criacionismo.com.br, com atualizações ali constantes e a proposta de enxergar, ler o mundo com as lentes do cristianismo, com as lentes bíblicas. Curta aí, por favor, o canal, dê um like nesse vídeo, acione o sininho também, é importante isso para que você possa receber também as atualizações que são feitas no canal Michelson Borges no YouTube. Um grande abraço para você e uma semana muito abençoada na companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.